Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Deus abençoe vocês. Bom, caiu a conexão? Estamos com 4 pessoas já online, 3. Vai entrando, querido. Marli, seja bem-vinda. A Domélica. Já vai entrando aí, querido, vai dando. Colocando seu nome aí para nós, tá? Já nós vamos começar. Hoje é a sexta live sobre quanto tempo nos resta, né? Enquanto os irmãos vão entrando aí, eu vou compartilhando com vocês aqui os links para que você depois possa estar interagindo conosco nas nossas redes sociais. A internet hoje está bem ruim, né? Mas nós vamos conseguir fazer a live. Quem já estiver aí conosco, ele vai colocando seu nome aí, para a gente saber que você está aí, que a gente pode interagir, pode ir conversando, né? Vamos conversando entre nós aqui. A live você pode fazer perguntas, né? Então você tem alguma dúvida. Hoje nós vamos começar Apocalipse capítulo 13. Estou te dando tempo aí, querido, para você compartilhar com o pessoal aí das suas redes sociais, seu Instagram, seu WhatsApp, Telegram, Facebook, grupos, né, que você possa compartilhar, convidar esses irmãos, amigos, né, parentes, para poder participar conosco. Eu acredito fielmente que as ministrações que nós temos ministrado aqui são essenciais para o tempo que estamos vivendo, né, esse tempo de pandemia, de revolução industrial, de tudo que está acontecendo nos governos mundiais. Então essas ministrações vão nos dar direções, né? Muitos cristãos estão aí impressionados com essa vacina. Glória a Deus, chegou a vacina. Eu sinceramente tenho minhas dúvidas, concernente vacina. Nós vamos falar um pouco de algumas coisas hoje, né? Eu vou estar preparando juntamente com a pastora, um vídeo especificamente para falar do que está acontecendo hoje no mundo, sobre a vacina, pandemia, a próxima pandemia que virá, após pandemia, tudo isso. Nós não vamos falar hoje sobre isso, mas algumas pessoas nos perguntam
sobre o assunto e nós vamos tirar as dúvidas daquilo que nós pensamos quanto pastores, segundo, né, o que os textos bíblicos nos ensinam, segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Nós já temos aí o irmão Lindomar, seja bem-vindo, esteve orando por nós hoje, né? Irmã Alessandra, diaconisa Alessandra, seja bem-vinda, está conosco aí também. Nós já vamos começar, falta 2 minutos. Você não esqueça de pegar lá, querido, sua Bíblia, sua caneta, marca texto, caneta, né, a reguinha, um caderno. Que hoje nós temos muita coisa boa. A gente poderia ter uma live aqui, querido, de profecia, poderíamos ter uma live de eu pregando para vocês um monte de coisa, te dando palavra de ânimo. Isso nós já, sobre a palavra de ânimo, uma palavra mais profética, nós falamos no almoço, né? A meio-dia nós entramos e trazemos uma palavra profética. Agora à noite nós trazemos conhecimento bíblico, né? A escola dos 5 ministérios é conhecer as escrituras e colocá-las em prática dentro desse governo que estamos passando. João Carlos Lúcio, seja bem-vindo, né? Que você esteja conosco aprendendo aí também. Amém, querido? Vamos orar? 1 minuto, vamos orar. Feche seus olhos aí para você orar comigo. Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos juntos, mais uma noite, já é a 6ª noite falando sobre o tema quanto tempo nos resta. Estamos com as suas escrituras abertas, sua palavra aberta. Essas escrituras é o verbo que se fez carne, habitou entre nós e através das suas escrituras tem falado ao nosso coração. Continua falando conosco, seu Espírito está sobre nós, visitando a nossa alma, visitando a nossa vida, pegando dessas escrituras, fazendo em nós vida para a nossa vida. Por isso, Pai, sobre as suas mãos poderosas, que aonde estiver um irmão, se ele está vendo aqui ao vivo, ou verá depois, que o mesmo Espírito que se manifesta aqui agora, manifeste na vida desse irmão aí também. Pai, visita a casa desses irmãos, que nós possamos ter conhecimento de Apocalipse 13, que fala das bestas que se levantam, tanto da terra quanto do mar, as suas referências, suas qualidades malignas, que se levanta contra esse lugar. Nós queremos que a glória do Senhor e a graça do Senhor venha sobre nós, em nome de Jesus. Pedimos que o seu amor transborde a vida desses irmãos, pedimos que o seu amor venha sobre nós de uma forma poderosa. Muito obrigado, nós te louvamos e te adoramos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, está muito ruim a internet hoje, provavelmente possa ser que caia. Por favor, você conecte de novo, tá? Conecte de novo. Só vou ver minha conexão, só um minuto. Vamos lá. Temos 8 irmãos aí. Uau, glória a Deus, irmãos. Estou muito feliz por vocês estarem comigo aqui, aprendendo as escrituras, tá? Fran, seja bem-vinda. Querido, nós precisamos entender que agora à noite nós vamos conhecer as escrituras. Nós vamos analisar Apocalipse capítulo 13, do 1 ao 9, fala da besta que sobe do mar. Do 11 ao 18, fala da besta que sobe da terra. Qual a diferença das duas? Em que tempo se levantará? Qual as suas características? E qual será o seu trabalho sobre a terra? Entendendo isso, nós já sabemos que esse período aqui, a qual subirá a besta do mar e a besta da terra, já é dentro do período dos 7 anos da grande tribulação. Então já aconteceu o rapto dos vencedores. Lembrando, querido Lindomar, Fran,
que o rapto dos vencedores não é toda a igreja, é uma parte de dentro da igreja chamado filho varão. A parte mais forte da igreja vai subir para o trono e vai estar com Deus 7 anos, né, diante do trono junto com o Cordeiro. Nós já falamos todos os textos sobre isso. Você tem alguma dúvida sobre isso? Entre aí no nosso Facebook ou no nosso canal, né, lá no YouTube, tá? Talvez se você não conhece, eu vou postar aqui o nosso canal, tá? Lá tem todas as ministrações, todas que já ministramos, o nosso culto. Lá tem boas ministrações para você poder tirar a sua dúvida. Eu vou postar aqui o canal, só você entrar lá e adicionar. Todas as ministrações estão lá para você, né, poder estar recapitulando, anotando o texto. E deixa eu te falar uma coisa para você, querido. O mal do cristão, do crente, do cristão, sabe qual que é? O mal do cristão é não anotar as coisas. Então, ele não anota, ele não busca o conhecimento, ele não busca anotar o que está sendo ministrado, conectar os textos, para que fique gravado, né, no seu coração, na sua mente, mas também nas suas escrituras. Eu vou mostrar para você como está o meu Apocalipse capítulo 13, para que você veja como está a minha Bíblia. Olha só para você ver. Por que eu estou te mostrando? Não é para me gloriar, não. É para você entender que sem estudar as Escrituras, não há revelação. Então nós precisamos estudar as Escrituras, anotar, buscar o conhecimento a ponto de saturar a verdade em nosso coração. Tá bom, querido? Então nós vamos começar, nós vamos ler o texto e conforme nós vamos ler nos versículos, nós vamos trazendo um conhecimento para nós, tá? Para nós sabermos de tudo do que a palavra de Deus está dizendo. Vamos lá, do 1 ao 4 nós vamos ler primeiro, Apocalipse capítulo 13, do 1 ao 4, amém? Então que você possa estar lendo conosco aí. Valdirene Brito, nós estaremos orando sim pela sua família, ok? Estaremos orando aqui pela sua família em nome de Jesus. Vamos lá, ele diz assim: e eu, esse eu aqui é João, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, vamos degritar o leopardo, os seus pés como urso, vamos colocar o urso entre parênteses, e a sua boca como leão, coloca leão também entre parênteses. E o dragão deu-lhe o poder, o seu trono e grande poderio, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Lembrando que o dragão e a besta não são a mesma pessoa. Porém, ele está dizendo, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E aqui começa, querido, o anticristo se levantar. A partir do momento que Jesus, que o rapto dos vencedores acontece, nós fomos para o trono, a terra será entregue. E deixa eu te explicar, a terra será entregue não é porque ele vai tomar a terra, não é porque ele tem poder para tomar a terra. Essa é uma verdade que eu preciso sanar no teu coração. Por quê? Porque muitas pessoas acham que Satanás tem poder, Satanás tem força, Satanás pode contra Deus. Não, é Deus que vai entregar para o anticristo esse período de 7 anos. Porque Satanás, a besta, o falso profeta, são simplesmente instrumentos na mão de Deus para seu juízo, para a sua justiça. Então, se você abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 17, pastor, a besta, ela vai reinar sobre a terra? Vai, por 7 anos.
3 anos e meio será simplesmente um homem chamado anticristo, porque ele é contra aquilo que Cristo, ele é contra Cristo, ele quer se colocar no lugar de Cristo. E depois, os últimos 3 anos e meio, né, a besta, que nós chamamos Satanás, né, o dragão, a antiga serpente, vai entrar no corpo dele. Nós vamos aprender hoje que ele vai ser ressuscitado como Cristo, e aí ele vai reinar e fazer coisas, né, extraordinárias contra o povo de Deus, matar, destruir, degolar o povo de Deus, e também contra as nações. No capítulo 17, no versículo 17, Deus dá um recado para nós, né, que ainda não subimos como vencedor, mas se nós subirmos como vencedor, esse recado não é para nós, mas para aqueles que vão ficar chamado igreja. A igreja, dentro da igreja nós temos 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo chamado igreja, os salvos derrotados. Por que derrotados? Porque eles são igreja, eles seguem Jesus, eles leem a palavra, porém eles não negam a si mesmos, eles não vivem para Deus, eles simplesmente receberam Jesus. E existe o segundo grupo chamado os vencedores, os salvos vencedores, aqueles que vivem para Deus, aqueles que negam a si mesmos e vivem para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Então ele vai dizer lá em 17, Apocalipse 17, porque Deus tem posto em seus corações, os corações dos povos da terra, que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que seu reino deem a besta, até que se cumpra a palavra de Deus. Então quem vai dar o poder, quem vai induzir as nações, quem vai induzir os povos a dar toda a autoridade à besta é o próprio Deus. Entendeu, querido? É o próprio Deus que vai dar. É o próprio Deus que vai dar à besta essa autoridade para ela reinar sobre a terra por 7 anos. Entendeu aí, querido? Entendeu, Lindomar? Então, olha lá. Voltamos então para Apocalipse capítulo 13. Vamos começar a descobrir os símbolos, sinais e números a qual o Senhor atribui, né? Ou João anotou a visão que João teve, né? Ele diz que essa besta, ela sobe do mar. Ela sobe do mar porque quando nós falamos de mar, de pó da terra, de muitas águas, nós falamos de povos, nós falamos de nações. Então, quem vai subir essa besta, quem vai dar autoridade, quem vai aclamar por ela, quem vai desejar ela, é os povos da terra. Por isso que diz que ela subiu do mar. Uma besta que tinha 7 cabeças. Então as próprias nações, os povos, vão desejar essa besta e vão dar autoridade para ela e vão fazer ela subir, vai elevar ela, vai destacar ela. Ele diz que tem 7 cabeças. Se você quer saber, por exemplo, sobre o mar, nós podemos ir de novo. Deixa sempre aberto, querido, Apocalipse 17, porque Apocalipse 17 é a explicação de Apocalipse 12 e 13, todinho, tá? Todos os símbolos, números e sinais que o Senhor coloca aqui em Apocalipse 12, 17 está explicado em Apocalipse 17. Por quê? Porque Apocalipse só são 14 livros, 14 capítulos, né? Do 14 até o 22 é a explicação dos 14 primeiros capítulos de Apocalipse, ok? Então lá no 17, versículo 15 vai dizer: e disse-lhe, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e língua. Então eu acabo de explicar para você que quando ele diz que João se colocou sobre a areia do mar e viu uma besta subir do mar, quer dizer que João se colocou sobre os povos, e sobre os povos ele viu que os povos aclamaram uma pessoa, um líder mundial, e esse é o anticristo, né? Foi os povos que fizeram isso com ele. Você precisa conectar texto. Você precisa ir lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 15, e anotar aqui junto. Faz uma setinha aí,
Traz uma setinha, aonde está aí, subiu do mar, e coloca Apocalipse 17, 15. A Bíblia também diz que ele tem, ele tem 7 cabeças. Pastor, o que significa 7 cabeças? 10 chifres, e são os seus chifres, e sobre o seu chifre 10 diademas. 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas. Nossa, mas está ruim hoje, hein? Está caindo toda hora. Queridos, está caindo aí? Aí tá de boa, Domérico? Então eu vou continuar então, tá? Então vamos lá, olha só. Aí ele diz, vamos lá. Ele diz que ela tem 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. Nós vamos aprender sobre isso agora, tá? Ele diz assim, vamos ver primeiro lá em Apocalipse capítulo 17. Volta para lá. Nós vamos ter que estar indo lá e voltando aqui para a gente entender. Ele vai dizer assim, ó. Versículo 9, 17, 9. Aonde está aí? 7 cabeças, você vai puxar uma setinha na lateral da sua Bíblia e vai colocar Apocalipse 17, 9, vai dizer: aqui o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. 7 cabeças são 7 montes. Eu vou pegar um livro, porque vou voltar a falar desse livro. Esse livro é importante. Eu tenho esse livro em PDF, tá? Se você quiser depois, esse livro, ó, é do apóstolo Fernando Guiller. Tem 2 interpretações sobre 7 cabeças, ok? A primeira interpretação é que a besta, ela vai trabalhar o seu trabalho, a sua forma de trabalhar. Esse livro chama Os 7 Montes. Por isso que ele diz aqui, ó, que as 7 cabeças são 7 montes. 7 montes porque o anticristo, ele vai propagar o seu governo, ele vai alimentar a mente dos povos para que os povos aclamem ele vai fazer que os povos clamem por ele, pelo seu governo, por um governo mundial, por uma religião, uma única religião e uma única economia. Ele vai fazer isso tudo através desses 7 montes, ok? Então a primeira interpretação, há um rabino que ele diz que cada texto da Bíblia, ele tem 7 níveis de interpretação. Cada vez que você interpreta, mais profundo você vai entrar e mais revelação você vai tirar. Então, a Bíblia, vamos entender quais são os 7 primeiros montes. Ele vai trabalhar, ele vai ter a sua base. Como que o anticristo vai trabalhar? Presta atenção. A igreja, ela tem um trabalho, e o nome do trabalho está lá em Efésios 4, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, que diz assim, eu vou lá, porque eu vou ler esse texto, não tenho muita pressa hoje, estou tranquilo, então eu quero exaurir o texto para que todas as suas dúvidas sejam tiradas. Ele vai dizer assim, ó, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, ele vai dizer assim, ó, e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 ministérios. A palavra ministério significa serviço, servir a igreja. E ele diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Quer dizer, os 5 ministérios, por exemplo, nesse exato momento, eu estou trabalhando, eu estou servindo vocês aqui, esses 7 irmãos, com uma função de maestria. Estou ensinando, então eu estou servindo e aperfeiçoando vocês para a obra do ministério. Então, a obra do ministério, olha só, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida e a estatura completa de Cristo.
Esse é o trabalho da igreja. E o trabalho dos 7 montes, pastor? São 7 ministérios. Os 7 ministérios que o anticristo vai usar para aperfeiçoar os seus seguidores, para aperfeiçoar os povos, para que os povos aclamem ele, para que os povos desejem ele, para que os povos necessitem dele. Então ele vai usar esses meios para trabalhar a cabeça, a mente, as escolas e outros lugares a qual você já está vendo com seus próprios olhos. Então o primeiro monte é o monte da religião. Desde o ano 300 ele introduziu 3 medidas, 3 doutrinas dentro de todas as igrejas, aí eu falo todas as denominações. Então a igreja já é uma parte de manipulação dele para manipular a mente, para tirar você, por exemplo, das profecias que eu estou te ensinando agora. Próximo para você ver, se a nossa live fosse uma live de revelação, tinha 200 pessoas, mas como que é uma live de conhecimento das escrituras, de alicerce, de verdade, nós temos 8 pessoas, glória a Deus por isso, porque nós somos vencedores. Então o primeiro monte, é o monte, eu vou anotar aqui, ó, o primeiro, tá? É o monte da religião. O segundo monte é o monte da arte, entretenimento e celebração. Nós entregamos a arte, o entretenimento e a celebração, teatro, novela, né, programas de televisão, nós entregamos a Satanás, porque há um tempo a igreja diz assim: olha, isso é do diabo, isso não é nosso, a igreja não faz isso é do diabo. Então teatro, coreografia, dança, música, nós entregamos tudo para Satanás. Na época a gente dizia assim: isso é do diabo, não pode ser da igreja. Então o anticristo se assentou sobre isso e é um dos ministérios dele. Então arte, entretenimento, celebração. Terceiro monte, querido, a qual o anticristo vai operar no meio, nesses 7 anos. Terceiro monte é o monte da família. Por quê? Porque nós entregamos da família. Nós entregamos para Satanás a família com ideologia de gênero, separações, né, dando liberdade, mudando os princípios da família, feminismo, né, e aí vai. Então, há um tempo nós entregamos a família, e esse é o terceiro monte. Lembra lá em 17:9 que ele diz assim, ó, Apocalipse 17:9. Aqui o sentido o que? Dessa besta ainda que aqui o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Cabeça dá a entender, é a maneira que ela está organizando, a maneira é a autoridade, é o governo, ele vai governar sobre esses 7 montes. Então o quarto monte, vou colocar aqui o quarto monte pelo qual a besta, né, o anticristo, vamos chamar de anticristo, né, porque os 3 primeiros anos e meio é o anticristo, os 3 anos e meio último é a besta dentro do corpo do anticristo. É a mídia e a comunicação. Então, por muito tempo, a igreja ela foi contra a mídia e a comunicação, televisão, rádio, internet e tudo mais. Por muito tempo nós dizíamos, isso é do diabo. Então ele também tomou isso para ele. É mais um monte. Então o quarto monte dele é a mídia e a comunicação. E o quinto monte? O quinto monte é o monte do governo e política. Lembra? Quanto tempo nós dizíamos entre nós, pastores e líderes da igreja, a política é do diabo. Então, através da política, através da mídia, através da família, através da arte, ele tem introduzido uma ideologia no meio do povo, ele tem colocado dentro da família uma ideologia, né? Os governos mundiais estão controlando alimento, riqueza, né? Nós temos aí 9 famílias mundial que retém aí uma porcentagem, quase 90% da riqueza do mundo na mão deles. Então, hoje mesmo eu tive, né, estudando um pouco, nós temos pessoas aí que têm bilhões de acres, né, que são deles. Então, olha, presta atenção, querido. Então,
por esses 7 montes, é que o anticristo, agora, nesse exato momento que nós estamos aqui, dia 26/1/2021, o espírito do anticristo está agindo por esses 7 montes. Depois, o próprio anticristo vai usar esses 7 montes para destruir, né, e para reinar por 7 anos, que nós sabemos que não é ele que está tomando esse reino, não. É Deus, o próprio Deus está enviando, colocando dentro do coração do povo que se cumpra o intento de Deus, e todos os povos darão autoridade à besta para estar realizando os seus planos, né? Então, o 6º monte, pastor, qual é o 6º monte? O 6º monte é a ciência e a educação. A ciência e a educação também é um monte pelo qual ele vai usar. E por último, né, o sétimo monte é a economia e negócios. Então esses são os 7 montes aqui de Apocalipse. Depois, se vocês quiserem esse livro em PDF, né, do apóstolo Fernando Guller, né, se você quiser, tá aqui, os 7 montes, eu posso passar em PDF, né, para você poder estar lendo. Continuamos. Então você entendeu? Isso é tão real, né, Domélica? Amém, Maria Lúcia? Seja bem-vindo, mamãezinha, tá? Você pode estar aprendendo conosco aqui nos ensinos. Vamos lá. Então você percebeu que aqui no Apocalipse capítulo 17, versículo 9, ele está explicando o que são aqueles símbolos da besta, né? Os primeiros, as 7 cabeças, são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. A mulher aqui, querido, é a igreja apostólica romana. É a igreja apostólica romana, unificada com mais 2 igrejas ou 2 religiões, islamismo e judaísmo. Eles vão se unir para se assentar sobre esses montes. Vai usar esses montes para patrocinar e para exaltar a besta. Você vai ver isso mais adiante. E ele diz aqui, olha lá, versículo 10. E são também. Então, primeiro, eles são 7 montes. Que são os 7 montes, pastor? São os 7 meios, ou 7 ministérios, ou serviços que estão, nesse exato momento, na mão de Satanás. Nós entregamos na mão de Satanás, entendeu, querido? Por causa da ignorância do cristão, por causa da falta de conhecimento das Escrituras, da palavra. Então nós perdemos esses montes, e agora perdemos a política, perdemos o governo, perdemos a arte, perdemos as mídias sociais, estamos perdendo a família, perdemos a religião, porque a religião, praticamente todas as denominações já estão deturpadas, misturadas, confundidas, cada um lutando pelo seu bel prazer de bens e propriedades, e as ovelhas já não são as ovelhas de Cristo, mas são agora gado, né? Quem tem mais membro, quem tem mais bens, e aí vai. São 7 serviços que entregamos na mão de Satanás por falta de conhecimento. Isso mesmo, Domérico? Então ele diz, esses são os 7 montes, mas no 10 ele vai dizer que também significa, e são também 7 reis. 5 já caíram. Quais são os 5 que já caíram? São os reis que já caíram, e um já o outro ainda não é vindo, que que ainda Satanás está para a caída do céu. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Presta atenção, ele está dizendo, um é vindo, quem? O próximo que virá, e sobre ele virá Satanás. Então, ele também representa 7 grandes líderes, né? Aqui ele diz reis, líderes de nações. Na verdade, não serão 7, serão 10. Nós vamos ver isso lá em Daniel, daqui a pouquinho, Daniel 7. São 10 reis, essas 10, ou melhor, não serão 10 reis, mas serão 10 confederações de nações. Por exemplo, aqui no Mercosul é uma confederação, né? O Brasil, né? Aí Equador, Venezuela, Cuba, é uma confederação. Europa é outra, Ásia é outra, a América do Norte é outra. Então são 10 confederações de nações que vão aclamar
o anticristo, a besta. Quando ele subir ao trono, 3 nações vão se rebelar contra ele, ou 3 confederações. E ele vai matar esses 3 líderes e vai tomar posse e se tornar somente 7 confederações, ou 7 grandes líderes sobre essas 10 confederações. Então será no final, quando ele estiver na sua plenitude de governo, serão 7 confederações com 10, ou na verdade 10 confederações com 7 grandes líderes sobre essas confederações, que vai dar autoridade e poder para a besta. Olha lá, versículo 11, ele vai dizer: e a besta que era, já não é, e ela também o 8º, que é Satanás, e é do 7, e vai à perdição. E os 10 chifres, presta atenção, e os 10 chifres que viste são 10 reis, lembra, são 10 confederações, 10 líderes, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como os reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, Deus vai dar o poder a essas 10 confederações, você entendeu? Deus vai dar, não, Deus vai permitir que ela se levante, né, e ela dê juntamente com a besta, e elas tenham autoridade, ok? Olha lá, este também, o mesmo intento, estes têm o mesmo intento, o mesmo coração, a mesma vontade. Olha aí, Lindomar, é verdade, Deus fala: somos, isso, livre para fazer tudo aquilo que não agrada a Ele, mas não podemos entrar no céu. Então, querido, e aí no versículo 11 ele diz: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora. Reis, quando fala de reino, reis, fala de governo, fala de autoridade, fala de comando, fala de governar, entendeu? Então eles receberão como reis por 1 hora, juntamente com a besta, todos eles reinarão junto. 13, estes têm o mesmo intento, o que? O mesmo pensamento. Por quê? Por esses 7 serviços, o espírito do anticristo preparou o ambiente para que viesse o anticristo e tomasse posição. Como hoje, o Espírito Santo dentro da igreja está preparando os vencedores para que os vencedores sejam arrebatados para o trono. Então, da mesma maneira que o Espírito... Opa, só um minuto, querido. Uhum. Voltei aqui, desculpa aí, quase que caiu o nosso celular ali. Vamos lá, continuamos. Então você está entendendo, né? Presta atenção, voltamos e recapitulamos. Por causa desses 7 serviços, então ele vai poder estar preparando o ambiente, né, para esses 7 montes: religião, família, entretenimento, comunicação, política, governo, né, religião. O espírito do anticristo, que hoje opera dentro das igrejas, já está trabalhando e movendo para preparar o ambiente para que venha o anticristo, entendeu, querido? Então, da mesma forma está o Espírito Santo de Deus, que está também trabalhando dentro da igreja, dentro da mulher de Apocalipse 12, e preparando o que? O filho varão para ser arrebatado para o trono e ser livre, né, da ira que será caído sobre os 7 anos da grande tribulação, ok? Vamos lá, querido, voltando aqui para o texto, versículo 13: e este tem o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Amém? Só até aí, querido, só até aí. Voltamos lá. Então nós já descobrimos o que é os 7 montes, as 7 cabeças, os 10 chifres e os 10 diademas. Diademas representam a autoridade. Voltamos para Apocalipse capítulo 13, perdão. Vamos ler de novo, porque pode ter escapado alguma coisa aos nossos olhos e nós vamos aprendendo junto, ok? Voltamos aqui para Apocalipse 13. E eu pus-me sobre a areia do mar, Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Pus sobre a areia do mar
E vi subir do mar dos povos uma besta, né, um grande líder, que tinha 7 cabeças, 7 grandes líderes, né, e 7 cabeças, 10 chifres, 10 confederações de países, né, e sobre os seus chifres 10 diademas, 10 autoridades, e sobre a sua cabeça o nome de blasfêmia, ou ele sempre estará dizendo contra aquilo que Cristo fez. A besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como o de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o poder, o seu trono e grande poderio. Olha que interessante, querido, temos mais algo aqui. Para a gente entender por que essa besta era igual leopardo, urso e leão, e o dragão é Satanás, deu ao anticristo o seu poder, trono e poderio, nós precisamos, vou ter que parar de novo, querido. Quase. Deve estar molhado de óleo. Limpar aqui. Vamos lá, querido. Já arrumei de novo agora, eu acho que vai dar. Vamos lá. Segue comigo. Voltamos. É assim mesmo, querido. Ao vivo é assim. A gente não é profissional. A gente só quer ensinar as escrituras. Amém? Você possa nos perdoar, tá bom? Vamos lá. Continuamos. Então, para a gente entender por que essa besta ela é parecida com o leopardo, com o urso, com o leão, e ela recebeu do próprio Satanás, do próprio dragão, né, o poder, o trono e o poderio. Nós precisamos ir para Daniel capítulo 7. Vamos lá para Daniel capítulo 7 comigo, tá? Vamos lá para Daniel capítulo 7. Ó, vou mostrar para você como é que está o meu Daniel capítulo 7, querido. Ó. Bem riscadinho para a gente aprender mesmo. Vamos lá. Amém, Lindomar? Vamos sim, vamos aprender junto aqui. Isso mesmo. Importante aqui que nós possamos aprender. Ninguém aqui é profissional, né? Ninguém quer ser famoso. Nós queremos que cada um possa descobrir a palavra e viver a verdade. Então, Daniel capítulo 7... vai falar Daniel teve uma visão, e nessa visão ele viu 4 animais, e ele vai explicando até, nós vamos ter que ler Daniel completo, até o versículo do 1 ao 28, Adomélio, se você puder colocar Daniel capítulo 7, do 1 ao 28 aí, seria bom. Então ele vai começar dizendo assim, Daniel capítulo 7, versículo 1, se tiver com seu marca-texto aí, sua caneta, sua reguinha, vai destacando no texto. Ele diz assim: no primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça. Quando estava na sua cama, escreveu logo o sonho e relatou a soma das coisas, ou relatou tudo, o que ele viu. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos, tá? 4 ventos de toda a terra, ele viu toda a terra, ele não viu só um pedaço, ele viu toda a terra. Os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Presta atenção que o poder de toda a terra agitava o mar grande. Mar, nós já entendemos que fala de povos, fala de nações, fala de multidões. Então esses 4 ventos agitava as multidões. E ele diz, 3, e 4 animais grandes, diferentes um do outro, subia do mar. As próprias nações levantavam esses animais, ou esses, ele vai dizer lá na frente, que são reis. Versículo 4, o primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancado as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado o coração de homem. Nós sabemos
aqui no versículo 4, depois se você quiser anotar aí, nós sabemos que esse aqui é Nabucodonosor e o reino da Babilônia. Era representado como leão feroz, mas ele foi dado um coração de homem, porque Deus o castigou, fazendo dele pastar e fazendo ele ser animal, entendeu? Versículo 5, continuei olhando, e eis que segundo animal semelhante a um urso. Lembra que lá era um leopardo, urso e leão. Aqui está o contrário, leão, urso e leopardo. Entendeu, querido? É o contrário. Então ele vai dizer, semelhante a um urso, o qual se levantou um lado, tendo sua boca 3 costelas, entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo. Esse segundo, que é o urso, fala dos medo-persas, do rei Ciro. Medo-persa dos reis Ciro, tá? Do rei Ciro. Terceiro animal, semelhante ao leopardo, e tinha 4 asas de ave. Nas suas costas tinha também este animal com 4 cabeças. Este animal tinha 4 asas e 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Esse animal que a gente chama de leopardo, nós sabemos que é Alexandre o Grande, e o reino é o reino da Grécia. Alexandre morreu muito rápido, né? Ele não teve um reinado muito longo, e quando ele morreu, a Grécia se dividiu em 4 grandes generais, que reinou no lugar de Alexandre o Grande. Está na história, depois você pode buscar. Vamos lá, versículo 7. Depois disso eu continuei olhando na minha visão de noite, e eis que o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés os que sobrejavam, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esse animal é a besta. Quem é esse animal? Nós sabemos que esse animal é Roma. Roma é representado por essa besta. Pastor, por que Roma é representado por essa besta? Porque Roma está até hoje, o reino de Roma nunca acabou. O reino de Roma caiu o reino, mas ele se esparramou sobre toda a terra, aonde existe uma igreja apostólica, romana, ok? Uma igreja apostólica romana. Essa igreja é uma parte dessa besta, é uma parte de Roma, porque aonde está o pátio da igreja católica não é do Brasil, o pátio é de Roma, é do Vaticano. Quem manda ali naquele pátio, as leis comandadas dentro daquele lugar, é as leis de Roma. Lembrando que Jesus não veio para Roma, Jesus não tem uma igreja em Roma, Jesus tem uma igreja universal, por isso que nós somos igreja apostólica, mas não igreja apostólica romana. Entendeu, querido? Nós temos, porque Roma puxou para ela, nessa época de Cristo, ali de Constantino, mais ou menos no ano 300 e pouco, puxou para ela a igreja, dizendo que a igreja de Cristo era dela, de Roma. Não, a igreja de Cristo não é de Roma, por isso que nós não somos igreja católica apostólica romana, nós somos igreja católica apostólica, não romana. Amém, querido? Espero que você entendeu até essa parte. E aqui ele vai falar que esse animal, essa besta, ela tem 10 chifres, que são essas 10 confederações que darão autoridade a essa besta de novo. Então ela foi por um tempo, né? Um tempo ela foi um reino sobre a terra. Esse reino acabou, mas que ela será restituída. E a besta, essa besta será o último César sobre a terra. Versículo 8: estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subia outro chifre pequeno. Então ele viu 10 chifres, e entre esses 10 chifres subiu um chifre pequeno, diante dos quais 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eram 10, se arrancou 3, ficou 7. Por isso que lá diz que ele é 7 reis, ou 7 mortos. Entendeu, Alessandra? Entendeu, Adomérica? Nesse ponto ele vai dizer: e eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que fala grandes coisas. Porque ele terá olhos que tudo vê, e ele terá uma boca que convence todo mundo. Por quê? Porque até agora, hoje, o Espírito do Anticristo já está preparando
o ambiente. Então, quando ele começar a falar, vai convencer a humanidade. Por exemplo, agora, né, querido? Olha só para você ver o espírito do anticristo. A vacina que estão querendo aplicar em nós é uma vacina que é só 50%, talvez, quem sabe, não foi experimentada, não sabe o que vai dar consequência. Se mais para frente não tem teste, os próprios fabricantes não assumem as consequências, fizeram assinar documento que não vai assumir nada. Quer dizer, se você tiver algum problema na sua vida, na sua saúde, no seu futuro, eles estão nem aí com você, e todo mundo está dizendo glória a Deus pela vacina. Isso é o espírito do anticristo, que através dos 7 montes já preparou a nossa cabeça, desde as vacinas, desde os controles, para a gente aceitar caladinho, entendeu, querido? Por isso que a palavra, nada nas escrituras é novo, querido, nada nas escrituras é novo, tudo o Senhor já tinha revelado para os seus profetas. Amós 3, 7 e 8, ele diz: fará Deus alguma coisa na terra? Porque o que está acontecendo, querido, hoje, é Deus que está permitindo. Porque senão não acontece, é só Deus permitindo, entendeu, querido? Então nós precisamos saber, fará Deus alguma coisa na terra? Diz Amós 3,7, fará Deus alguma coisa na terra, sem antes revelar aos seus santos os profetas? Isso mesmo, tudo sobre os 7 montes gira em torno do anticristo. Perfeita, Domênica, é verdade. Você vai olhar as mídias, o que sai nas propagandas, você vai olhar as artes, os teatros, você vai olhar como estão atacando a família, como estão querendo gerar as futuras famílias, você vai olhar como que a igreja está sendo transformada, a igreja ficou famosa, os pastores ficaram famosos, os pastores ficaram ricos, os pastores são famosos no Instagram, no Twitter e tudo mais. Mas é engraçado que a Bíblia diz que quando eu pregar o Evangelho eu serei perseguido, eu serei morto, o meu nome será defamado por pregar o Evangelho. Então a igreja ela inverteu o que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Entendeu, querido? Isso é importante nós termos como base da nossa fé. Entender que nós não podemos ser iludidos. Amém? Você vai pular o versículo 9 e 10. Porque o versículo 9 e 10 nós chamamos de texto temporal. Ele vai falar de algo, ele vai falar do trono de Deus. Em meio a uma visão, ele viu o trono de Deus. Não vem ao caso aqui agora. Vamos para o 11. Vamos para o versículo 11. Vamos prosseguindo, tá? Para a gente ter totalmente o compreendimento, o entendimento de todas as coisas. Perfeito, irmão? Vamos lá. Então eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre profetizava. Daniel viu que ele falava grandes palavras. Estive olhando até que o animal foi morto. Olha aí, ele morreu. Vamos lá para Apocalipse? Segura aí, põe aqui, ó. E vamos lá para Apocalipse capítulo 13, de novo para você ver. Espero que você está aprendendo, querido. Não só aprendendo para você, mas que pelo menos, pela misericórdia do Senhor, pelo amor das almas que estão precisando aprender, da igreja, anote esses textos, querido, anote mesmo. A Domênica está postando os textos aí, ó. Agora nós vamos ler o texto, versículo 3, 13:3 e 13:12. Nós vamos ler 2 textos. Coloca aí para mim, Domênica, por favor. Vai falar daquele animal que foi morto. Na metade dos 3 anos e meio, acredito eu que ele sofrerá um atentado e ele vai morrer. Para que Satanás, que Miguel vai jogar do céu para a terra, do segundo céu para a terra, vai entrar nele e vai ressuscitar ele, vai possuir o corpo dele. Olha o que diz lá no versículo 3: e viu uma das cabeças com ferida de morte, ele morreu, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Olha que interessante, Daniel já tinha visto isso, João também viu em Apocalipse. Versículo 12,
E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga foi morta, fora curada. Então, querido, volta para Daniel, capítulo 7. Você percebe que a Bíblia está narrando o que vai acontecer. Sabe qual é a minha alegria, Lindomar? Sabe qual é a minha alegria, Alessandra? É que nós não estaremos aqui para ver isso. Em nome de Jesus, nós não estaremos aqui. Você precisa ser um vencedor. Você não pode ser a igreja derrotada. Você precisa ser um vencedor. Versículo 11, Daniel 7. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. 12. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe prolongado a vida até certo espaço de tempo. Presta atenção, a Babilônia caiu e não voltou mais, o reino sumiu, os medo-persas também acabou o reino, né? A Grécia está aí até hoje, mas só um país, não tem nenhum poder bélico ou poder para, né, impedir alguma coisa. Mas Roma perdeu o poder, mas ela ainda tem o poder por um espaço de tempo, porque ela continua tendo poder em meia nação, ok? Vamos lá, pula também o versículo 13 e 14, porque também é atemporal, é um texto atemporal. Ele está vendo o trono, ele vê a chegada de Cristo no trono. 15, versículo 15, vamos comigo, continuamos. Vamos lá, versículo 15, Daniel 7,15 vai dizer: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abalado dentro do meu corpo, as visões da minha cabeça me perturbaram. Daniel não entendeu nada, ok? Daniel ficou perdido. Você imagina você tendo uma visão como Daniel, vendo lá 4 animais, de repente uma besta com 10 chifres, um dos chifres pequenos nasce, destrói, arranca 3, depois morre, é uma loucura. Cheguei-me a um dos que estava perto. Esse um que estava perto, você pode puxar uma satinha e colocar um anjo, e pedir-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse: faz-me saber a interpretação das coisas. Este grande animais, aí ele vai explicar a visão para Daniel. Estes grandes animais, que são 4 reis, 4 reinos. Nós já sabemos que a Babilônia, Medo-Pérsia, a Grécia e Roma são os 4 reinos. Ele vai dizer que se levantarão da terra. Esses 4 reinos foram levantados da terra. Foi a própria terra, as multidões, os povos que aclamaram esses reis. 18. Mas aqui também é um texto atemporal. Ele vai explicar: mas os santos do Altíssimo receberão o reino, o milênio, após os 7 anos, a qual todo o império de Roma, e César, o anticristo, o profeta, será destruído. O reino milenar será dos santos, ok? Ele diz: receberão o reino e possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Ele fala de nós ali no milênio. 19. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito dos 4 animais, que eram diferentes de todos os outros. A respeito do 4º animal. Deixa eu corrigir aqui. Do 4º. Vou colocar entre parênteses aqui, para mim não errar mais. Eu vou destacar. Ele queria entender por que esse 4º animal era diferente de todos os outros. Que era diferente de todos os outros, muito terrível, com dentes que eram de ferro, e as suas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaço e pisava aos pés o que sobrejava. Tudo isso nós podemos explicar, querido, mas eu vou deixar isso para uma outra live. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça,
e do outro que subiu, o chifre pequeno, né? E diante do qual caíram 3 chifres. Isso é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era muito robusto do que os dos seus companheiros. Versículo 21, vamos seguindo. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. Presta atenção, querido. Se esse tempo é o tempo do anticristo, então na terra haverá santos. Esses santos, eles são os cristãos salvos, derrotados, que ficaram aqui, que nós chamamos de igreja. Ele diz, e olhava, e eis que estava o chifre, fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Prevaleceu contra eles. Está entendendo aí, querido? Entendeu ou não? Versículo 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino, que é Roma. Então Roma foi o quarto reino que estabeleceu sobre a terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra. Ele vai infiltrar e vai devorar toda a terra, e pisará aos pés, e fará em pedaço. Quando aos 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, 10 confederações. Aquele reino que caiu, ele vai se tornar 10 confederações. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reinos. Esse outro é o anticristo, que vai abater os 3 reinos, e proferirá a palavra contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar o tempo e as temporadas, ou o tempo e as leis. Ele vai mudar tempos e lei, porque haverá só um governo, só uma lei, e haverá tempos, os tempos serão mudados. Nós teremos tempos diferentes do que temos hoje, um governo mundial, uma moeda e uma só religião. Não vou entrar nem no critério aqui, querido, para não... Até aqui. Percebeu aí o trabalhar do espírito do anticristo, que já opera hoje dentro da igreja, preparando para que ele possa assumir esse governo. Esse governo, não é que ele tomou esse governo pela força, mas foi entregado na mão dele, né? Nós aprendemos então aqui, voltamos aí, né? Vamos para Daniel, porque Nabucodonosor também teve esse sonho, tá? Nabucodonosor também teve esse sonho, o sonho da estátua, e eu preciso, né, explicar para você. Antes, né, você pode voltar lá para Apocalipse capítulo 12, versículo 2, capítulo 13, perdão, Apocalipse capítulo 13, versículo 2, presta atenção, ele diz assim: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso. Está comigo aí, querido? E os seus pés como de urso, sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. Percebe que a besta aqui, o anticristo, a besta de Apocalipse, ela mesclou os 4 reinos. Agora ela vai trabalhar como trabalhou os 4 reinos, como trabalhou a Babilônia, como trabalhou o Medo-Persa, como trabalhou a Grécia e como trabalha a Roma.
O que quer dizer? Ela foi construindo uma ideologia, uma ideia. Os 7 montes foram construindo, o espírito do anticristo desde a Babilônia foi construindo. Se você perceber, nós vamos olhar, a Babilônia, ela tinha uma maneira de reinar que hoje nós temos dentro do nosso governo, né? Por exemplo, o Senado, que nós temos senados, vereadores, isso veio de Roma, né? A Grécia, ela trouxe, né? Por exemplo, os gregos, né? Os gregos da Grécia trouxe a filosofia, né? A sociologia, os grandes pensadores, né? Que nós temos é da Grécia, né? Que foi introduzindo as suas ideias. Então, querido, esse reino, esse anticristo, né, essa besta, ela juntou esses 4 reinos e ela terá agora esses 4 reinos em um só. Entendeu aí ou não? Nós ainda estamos lá em Daniel, ainda estamos no versículo 2. Vamos lá para Daniel 2 agora. Estou te dando essa introdução, querido, para que você entenda a outra parte, entendeu? Para que agora você perceba que Deus deu a visão do fim de todas as coisas para Daniel, para o povo do Velho Testamento, mas também deu a mesma visão para João, o apóstolo João, na ilha de Pátimos, para o Novo Testamento. Deus mostrou as 2 alianças, o que vai acontecer no fim dos tempos. Então ninguém de nós aqui está inocente, sabe? Nenhum cristão está inocente. Pelo contrário, o cristão tem que deixar de ser preguiçoso e começar a estudar as Escrituras. Por exemplo, querido, moramos em Colorado, né? Por exemplo, eu tenho 3 anos que tenho buscado aprender as Escrituras. Nós temos muitos pastores e líderes na nossa cidade, mas eles não querem parar para ouvir, para meditar junto, não sou o dono da verdade, não sei todas as coisas, mas se nós juntarmos os nossos conhecimentos, teremos o pleno conhecimento das Escrituras. Perfeito, querido? Volta aqui para Daniel capítulo 2, versículo 26. Vamos começar no versículo 1. Daniel capítulo 2, versículo 1. Vamos lá, Daniel capítulo 2, versículo 1, diz assim: e no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarasse o rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho, estive perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, diz o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Versículo 5, respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado, quer dizer, eu esqueci. Se não me fizer saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçado, e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se vós me declarares o sonho e sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declar-me-ei o sonho e a sua interpretação. Respondeu segunda vez, e disseram: diga ao rei o sonho, os seus servos, e daremos a sua interpretação. 8. Respondeu o rei e diz: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado, eu esqueci. De modo que, se não fizerdes saber o sonho, um só sentença será sobre vós, ou será a vossa.
pois vos preparaste palavras mentirosas e perversas para proferir na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, diz-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus à presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrônomo, ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso, o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. Versículo 13: e saiu o decreto segundo o qual deveria ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel, os seus companheiros, que aí fala os três companheiros. Como é que é o nome dos três companheiros? Sadraque, Mesaque e Abednego. A pastora me lembrou, ainda bem. Vamos lá. E os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado. Então Daniel falou avisado e prudentemente ao Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse: Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. Como é que é os três? Sadraque, Mesaque e Abednego. Meu Deus, tem que anotar aqui. E seus companheiros. Agora vamos lá para 2:26. Agora Daniel vai revelar o sonho. Ele diz: respondeu o rei, disse a Daniel, cujo nome era Belsazzar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel, na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem um sábio, nem um astrônomo, nem um mago, nem um adivinho o pode declarar ao rei. Versículo 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Porque ele é o dono do mistério, né? E por isso que ele revela. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer no último dia, e o teu sonho e as visões da tua cabeça que tivera na tua cama são estes: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto, pois que revela o mistério, te fez saber o que há de ser. A mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber o rei, e para que entendesse o pensamento do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti. A sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito era os braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, a perna de ferro, seus pés eram de ferros e parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e esmuiçou, quer dizer, a estátua se quebrou, a pedra foi lançada nos pés da estátua e se quebrou de baixo para cima. Olha que interessante. Então foi juntamente esmuiçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana de erva de estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Olha que interessante. Então Daniel começa a explicar o sonho a Nabucodonosor. Ele diz: olha, a cabeça dessa grande estátua, Nabucodonosor, é você. Ele vai dizer agora, a partir de agora. Olha, versículo 36, ele diz:
Este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és o rei, és rei dos reis, a quem Deus dos céus tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem filhos do homem, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu. E fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará um outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmurça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmurçará e fará em pedaços. Versículo 41, vamos seguindo para a gente entender. Quando o que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, aqui nós entendemos que são os 10 reinos que vão se levantar no fim. Então vamos lá, queridos, vamos parar aqui, depois a gente continua, tá? Presta atenção, a cabeça de ouro significava Nabucodonosor, a Babilônia. Segundo o peito e os braços de prata significam os Medo-Persa, de Ciro. O quarto reino, que é Alexandre o Grande, que é a cintura, né, de bronze, significa a Grécia, né, de Alexandre o Grande. As pernas de ferro significa Roma. Depois os pés de barro e de ferro significa Roma misturada no meio dos povos. Barro, lembra? Terra, mar, significa povos. Então, esse reino de Roma, ele vai se misturar, né, o ferro vai se misturar no meio dos povos, que nós chamamos da Igreja Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Romana. Ela se infiltrou no meio dos povos. A pedra que é tirada, essa pedra, nós sabemos que essa pedra está lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6, essa pedra é Cristo. Ela foi tirada, ela foi cortada sem mão de homem e foi lançada, né, ali no final dos 7 anos da grande tribulação, ela será lançada sobre os pés, né, as 10 confederações ali, misturado com os povos. A besta vai destruir todos os 4 reinos e será um reino que vai tomar toda a terra. Por isso que ele diz que será um monte que encherá toda a terra. Entendeu até aí, querido? Podemos continuar? Versículo 42. E com os dedos dos pés eram em parte ferro e eram em parte barro. Assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com a semente humana. Presta atenção, que é misturado com a semente humana. Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. É o último reino. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, de baixo para cima. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Entendeu, querido? Então, está tudo interligado. Você percebeu aqui, né? Vai subir os 10 reis. Esses 10 reis são as 10 confederações, que é os povos, misturado com essa besta. Essa besta essa besta que vai misturar esse ferro é a igreja apostólica, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Ela já se infiltrou. Aonde tem um pueblo, uma cidadezinha, ali tem uma igreja católica, que é para ela se misturar. E ela vai se levantar nessa última, levantando o último César. O último César é a besta, né, ali o anticristo. Amém, querido? Não vou nem continuar aqui. Vamos voltar lá para Apocalipse, capítulo 13, versículo 2.
Coloca aí para nós, Adalberto, se você estiver aí conosco, Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Diz assim, ó: e a besta que viste era semelhante ao leopardo, aos pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o poder, o seu trono e grande poderio. O que significa isso, pastor? O poder é a força espiritual que ele terá para fazer sinais. Ele vai fazer sinais que vai enganar a muitos. Quer ver? Vê o versículo 14 aí. Ele diz: engana os seus habitantes na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem da besta e que tinha ferida de espada e vivia. Entendeu? Então ele vai fazer esse poder. Satanás, o dragão, deu ao anticristo para ele fazer o quê? Ele vai ter poder para fazer sinais. Presta atenção, querido. Hoje as pessoas são corrompidas por uma estátua, por um copo em cima da televisão, por um cajado, por um olhinho ungido, por um pedacinho da cruz. As pessoas vivem atrás de procissão, atrás de imagem, né? Elas são enganadas por algo inanimado, que não tem boca, que não fala. Agora você imagina esse aqui, esse anticristo aqui nos 3 primeiros anos e meio, ele terá poder do dragão. O Satanás vai dar poder para ele fazer sinais. Everton Silva, seja bem-vindo. Entendeu? Ele diz aqui poder, trono fala que Satanás vai dar o governo para ele. Ele vai ter poder para governar, porque os 7 montes, que é o espírito do anticristo que já operava através dos 7 montes, ele requereu para si esse governo. Ele tem todo o domínio da terra e agora ele vai dar na mão dessa besta ou desse anticristo nos 3 primeiros anos e meio. Entendeu? Continuamos. E por último ele diz poderio. Pastor, o que significa poderio? É a mesma coisa de poder? Não. Poderio aqui dá a entender que as 10 confederações, né, que se transformarão em 7 reinos ou 7 confederações de país, dará a ele, ou o dragão dará a ele, né, através dos 7 montes, dará a ele todo o poder bélico de guerra, né, todo o poder bélico de guerra, de tecnologia, né, de ciência, para ele dominar sobre a terra. Então ele terá todo o poder espiritual, entendeu? Todo o poder espiritual, e terá também todo o governo que Satanás adquiriu através do espírito do anticristo, né, o espírito da iniquidade, está lá em 1 João 2,18. E também dará a ele todo o poder bélico, estará nas mãos dele, né? Poder bélico, tanto de informações, né? Internet, né? Tudo que é meio social, mídia, governo, né? Tanto bélico também de armas, né? Governo de armas estará na mão dessa besta, desse anticristo, nesses 7 anos da grande tribulação. Está entendendo aí, Lindomar? Tem alguma dúvida? Está bem explicadinho? Vocês estão conseguindo entender? Até aqui? Vamos lá, continuando. Versículo 3. E vi uma das suas cabeças com ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após ela. Então nós já aprendemos aqui, eu já li para vocês que ela vai morrer. Esse anticristo, no meio dos 3 anos e meio, ele vai morrer, e morrendo, Satanás, que vai cair do 2º céu para a terra, né, que o anjo Miguel aqui em Apocalipse capítulo 12, nós já aprendemos, vai expulsar ele do 2º céu, das hostes, das regiões celestiais, vai lançar ele sobre a terra. Quando ele cair, o anticristo está morto, que é no meio dos 3 anos e meio, ele vai possuir o anticristo, ressuscitar o anticristo, e isso vai dar autoridade para ele, porque ele tem que imitar a Cristo. Lembra que Cristo morreu e ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito.
O problema, querido, que as pessoas dizem: aonde está o seu Cristo? Nós dizemos: ele mora dentro de nós, está sentado à destra do Pai. O problema é que esse anticristo aqui, ele vai morrer e ressuscitar e vai ficar na terra. E ele tem poder para fazer tanto coisas espirituais, poder bélico e governo. Todo governo respeitará ele. Olha o versículo 4: e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Por que primeiro diz e adorar o dragão e não adorar a besta? Porque toda vez que se presta adoração a uma imagem, ou a uma entidade, ou a um objeto, você não adora essa imagem ou esse objeto, você adora o demônio que está atrás dele, você adora o principado que está atrás dele. Está entendendo aí, querido? Então aqui ele diz: e adoraram o dragão, depois adoraram a besta. Por quê? Porque na verdade a adoração é para o dragão, Satanás, que está atrás do anticristo. Amém? Versículo 4, versículo 5: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-lhe o poder para agir por 42 meses. A pergunta que nós deveríamos fazer: quanto tempo esse anticristo vai atuar sobre a terra? Ele vai atuar por 42 meses, 3 anos e meio. No final dos 7 anos da grande tribulação, ele vai quebrar ali a aliança com Israel, e automaticamente, naquele momento, ele vai mudar as leis e os tempos, e ali, a partir daquele momento, ele vai perseguir a igreja, que nós já lemos aqui em Apocalipse capítulo 12, né, que ele diz que ele lançou a boca, né, Apocalipse 12, 13, ele diz: quando o dragão viu que fora lançado na terra, que é Satanás, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho homem, e foram dadas à mulher 2 asas de grande asas, para que voasse para o deserto, e o seu lugar aonde sustentou por um tempo, 2 tempos, ou tempos, e metade de tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher águas como rio, para que pela corrente fizesse arrebatar, e a terra ajudou. Versículo 17: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra, o remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então você percebe, querido, que agora ele tem pouco tempo. Então, quando o dragão cair na terra, e possuir o corpo de Satanás, e quebrar o pacto, lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, ele fala sobre isso. 9, 27, ele vai dizer assim, Daniel 9, 27 vai dizer: e depois das 9, 27, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Ele vai firmar aliança com todas as nações, porque as confederações, né, as 10 confederações, tira 3, fica 7, vai dar para ele. Ele vai firmar uma aliança, principalmente com os judeus, e fará cessar com os judeus a aliança. Vai assim: continua adorando ao Deus vivo de vocês, e, né, o restante da terra, né, ele vai fazer uma aliança, mas no metade dessa aliança, olha lá, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, na metade da semana, quer dizer, 3 anos e meio, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quer dizer, não tem como escapar. Aquilo que Deus declarou no sonho de Daniel, no sonho de Nabucodonosor, entregou a João, vai se cumprir. Entendeu até aí, querido? Então, o dragão não vai brincar de ser Satanás, querido. Quando ele cair na terra para perseguir a mulher, ele não vai brincar de ser Satanás. Ele vai destruir mesmo, ele vai perseguir. Por isso que nós temos que ser vencedores. Só que o que está acontecendo nesses últimos tempos? A igreja, ela tem sido corrompida, ela tem sido manipulada pelo espírito do anticristo.
né, o espírito do anticristo tem manipulado a ponto de que a igreja está mais preocupada com o seu bel prazer, colocando o homem como centro da igreja e esquecendo que essa era, esse tempo, a era do homem vai acabar e que esse tempo passará, né, e o anticristo virá, querido. Quem ficar aqui na terra, que é a igreja vai ficar, só vai subir os vencedores. Entendeu aí, querido, até aí? Versículo 6: e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. O que quer dizer isso? Quer dizer que, quando ele receber essa autoridade, ele sabe que quando ele cair na terra, e ele possui o anticristo, ele sabe que a nova Jerusalém, o Cordeiro e os vencedores estão no segundo céu, descendo para o primeiro céu, aonde todo olho verá, e toda língua confessará, e todo joelho dobrará. Então ele tem pouco tempo, então ele começa a blasfemar contra esse governo que está para chegar. Lembra da pedra que foi cortada sem auxílio de mão, que vai destruir todos os reinos, começando pelo pé de barro de ferro e subindo para cima até o ouro? Então, e aí, aonde está dizendo isso, querido? Entendeu até aí? Então esse é o trabalho dele. Continuamos. Versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Está aí, irmão? Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Lindomar, está aí? Presta atenção, querido. Dentro dos 7 anos da grande tribulação, a forma de vencer é perder. Como é que é, pastor? É isso mesmo. Presta atenção. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Permitido porque Deus permitiu. É Deus que está permitindo. Entendeu? É Deus que está permitindo. Aos santos, e venceu. E deu-lhe poder sobre toda tribo, línguas e nações. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer, querido, que Deus quer. Se você de repente ficar aqui na grande tribulação, Deus quer que você morra, e morrer degolado. Deus quer que você entregue a sua vida, porque você precisa perder aqui para ganhar lá no reino. Eu vou parar aqui, querido, porque essa parte que nós temos que dar uma atenção melhor, nós temos que nos aprofundar nessa parte aqui, amém? Nós vamos parar aqui, e eu quero comentar com você. Você observou, querido, que nada do que está acontecendo hoje, nos meios de comunicações, nos governos, nas igrejas, religiões, em todas as áreas, principalmente nos 7 montes, nada é novo, ou nada é espantoso, só se espanta aquele que não conhece as Escrituras, só não se prepara aquele que não conhece as profecias, que não estudou, que não aprendeu, que não entendeu o que o Senhor está dizendo a nós todos os dias. Por isso, querido, você não pode perder a imersão do dia 21 de fevereiro, da Escola dos 5 Ministérios, lá na Igreja do Amor, gratuitamente. Nós vamos falar da cronologia, as 7 eras da igreja. Você não pode perder. Eu quero orar com você, porque, querido, guarde o teu coração.
Nós vamos postar um vídeo, não sei se amanhã, sobre o que nós pensamos, o que eu e a pastora Dayana, conhecendo as Escrituras, estudando o que nós pensamos sobre o governo, a nova ordem mundial, o governo mundial que está se estabelecendo, esse reset, né? Eles estão querendo fazer um reset da economia, né? A economia, todos os países, queridos, segundo aí o Banco Mundial, né, financeiro mundial, que é as 9 famílias, né, que detêm esse poder, diz que todos os países estão quebrados, né? Por exemplo, Estados Unidos, a dívida dele é 27 bi e o PIB dele é 20, então quer dizer, está quebrado. Então você imagina o Brasil e outros países. Essa pandemia, ela foi um projeto dado, Deus permitiu essa pandemia para acelerar essas coisas, entendeu? E eu creio que a pandemia é o processo natural de Deus para provar e domar o meu coração e o seu coração. Se nós vamos ceder esse governo mundial, né, que está corrompido, ou se nós ficaremos firmes na palavra do Senhor e não negaremos a fé, entendeu? Mas se prepara para esse vídeo, tá? Quando nós postarmos, vamos divulgar ele no Facebook, no YouTube e em outras redes sociais, tá bom, querido? Quero orar com você, espero que você começou a aprender sobre essa besta, sobre esse anticristo, como ele se levantou, como ele está agindo hoje, e como nós temos que nos posicionar diante disso. Pastor, é possível a gente derrotar o anticristo? É possível derrotar essa ordem mundial? Não, querido, esse não é o caso. Deus deixou na Escritura para nós se prepararmos para o rapto. É possível nós alertarmos a igreja, alertarmos pastores, alertarmos os irmãos, ganhar almas para Cristo, se preparando, porque o rapto é iminente. Entendeu? Porque o poder do anticristo é Deus que vai dar, ele assumir essas 10 confederações é Deus que vai permitir, guerrear contra os santos que vão ficar aqui também é ele que vai permitir. Então Deus está no controle dessas coisas, mas ele já nos preparou para enfrentar isso. Amém, querido? Vamos orar, já são 10h30, 1h30 que nós estamos estudando, né? Vamos deixar para amanhã. Amanhã ao meio-dia nós temos outra live sobre a completa salvação. Hoje foi poderoso. Se você não assistiu, assista aí, está no Facebook, está no YouTube também. Não deixe de participar, não deixe de adquirir conhecimento. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu peço a sua graça, o teu amor, a tua misericórdia, o teu poder, porque conhecendo as Escrituras, o meu coração descansa no Senhor, porque não há outra solução. A nossa solução não vem pela política, a nossa solução não vem pela economia, a nossa solução não vem também na área religiosa, a nossa solução não vem por ética, moral, não vem pela unidade das nações, dos governos, não. A nossa salvação vem do Senhor, a nossa salvação vem do nosso Rei, chamado Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o nosso Messias. O nosso esposo vem buscar a sua esposa. No rapto dos vencedores nós subiremos para o trono. Ali é a nossa salvação. Preparados estamos, Senhor, para enfrentar e não permitir que esse espírito da iniquidade, o espírito do anticristo, imponha esses 7 montes sobre a nossa vida, manipulando nossa mente, o nosso coração e a nossa alma, colocando o homem, humanizando o homem, fazendo a alma do homem ter vida, e matando o Espírito pelo qual Deus os colocou dentro de nós. Pedimos a tua misericórdia concernente à palavra. A tua palavra diz que quando a semente é lançada no meu coração, e eu não guardo ela, o maligno vem e rouba a palavra do reino. Mas essa palavra não será roubada do coração dos irmãos, porque eles são vencedores. Eu declaro isso sobre os irmãos e eu profetizo que hoje o Senhor vai visitar eles, cada irmão, e ele sonhará com o rapto, sonhará com essa glória, se preparará, abrir mão do seu eu, do seu ego, das suas vontades, para servir ao Senhor até o fim. Por isso nós te pedimos, te agradecemos por essa live, pela oportunidade que ainda temos pelas redes sociais, de ensinar a tua palavra. Senhor, que nós possamos multiplicar essa palavra para milhões de milhares, para que a glória e o reino e o poder e a majestade seja totalmente do Senhor. Muito obrigado, nós te adoramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos. Não esquecendo,
nós temos 27 Life Homes em Colorado do Oeste. Vida nas Casas, queremos abrir mais 23, queremos inteirar as 50 Life Homes para poder ensinar as Escrituras, querido. Temos pessoas preparadas para ensinar a palavra. Então, se você quer aprender profundamente a palavra, estudar detalhe por detalhe, você entra em contato conosco pelo nosso telefone que está aí, né, nos comentários acima. Nós estaremos ou abrindo uma Life Homes na sua casa ou direcionando você a uma Life Homes. Tá bom, querido? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Lindomar, né, aí a Domélica, a Alessandra, todos os irmãos, fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, querido. Graça e paz.